Então, meu nome é Maurício Morhalen Valente, tá? Para quem é novo no meu perfil, meu nome é Maurício Morhalen Valente. Me defino como um ser humano incompleto e imperfeito em busca de estudo e evolução, né? Sou esposo da Sara, pai do Pedro, do Heitor e da Estela. Tenho 3 filhos, 14, 12 e 11 anos, né? Eu e a minha esposa Sara emendamos tudo e a molecada tá aí crescendo, juntinhos, parceiros, né? E como todo pai e mãe, a gente vivendo os nossos desafios, né? Na minha vida estudei muito, já fui professor, já fui coordenador de faculdade, né? Aqui em Cascavel já fui professor ali na FAG. Hoje eu estou seguindo com meus cursos, produzindo meus conteúdos e nunca deixei de atender e cuidar das pessoas como terapeuta, tá? Como terapeuta. Sou um apaixonado pela mente humana e pela neurologia já faz muitos anos da minha vida. Inclusive fui professor de neurologia, tá? Então, foi uma coisa que eu sempre fui apaixonado e estou aqui exercendo isso. Eu acho que de uma maneira bem humilde, bem modesta mesmo, é a minha forma de contribuir para o mundo. Isso já me deixa feliz, tá? Hoje já me deixa feliz, tá? Bom, vamos lá então, vamos começar aí nossos trabalhos, né, de hoje. Bom, a primeira coisa que aconteceu... Não está no YouTube, Fran, eu estou transmitindo só pelo Insta. Depois vai subir gravado para o YouTube, tá bom? Mas hoje eu estou transmitindo só pelo Insta. Então, a primeira coisa que eu fiquei pensando quando vi essa tragédia lá em Blumenau, eu sou pai, né? Então não teve como eu evitar. Eu imaginando que eu peguei e acordei meu filho de manhã, troquei ele, ou a minha mulher, levou para a escola, e naquele mesmo dia, essa criança não voltou mais para casa. Ela não voltou mais. Então, isso partiu profundamente meu coração, cara. Partiu profundamente. Me colocar na pele daqueles pais, na situação deles, de acordar seu filho com amor, dar um beijinho, dar o mamá dele, sei lá, o leitinho, preparar ele, ajudar ele a pôr o sapatinho, trocar a roupa dele, levar para a escola, para a creche, né? E quando vai buscar, à tarde, o filho já não está mais em casa, ele não volta mais para casa. Então, não tem como a gente não sentir um aperto no coração absurdo, né? Não tem como a gente não chorar, tá? Então, é complicado, é uma dor muito grande, né? E antes da gente começar, né, nós já começamos, mas antes de falar sobre causas, soluções, eu queria deixar o meu abraço realmente paternal a esses pais que perderam essas crianças, tá? O meu sinto muito de alma mesmo a todos eles. Talvez eles não vão me ouvir, né? Mas um dia talvez eles me escutem. Então, eu deixo para eles o meu abraço aqui. Tá? Bom, vamos respirar e vamos lá. Galera, que esse mundo tá louco, né? Que esse mundo tá doido aí, a gente já sabia, né? A gente já sabia. O mundo tá doido, né? O mundo tá loucão. As pessoas estão doentes mentalmente, né? Para ser mais técnico, a gente poderia falar que as pessoas estão cada vez mais inconscientes. A nossa mente ela é regida por uma parte consciente e uma parte muito maior que nos domina. Se a gente não estudar, se a gente não procurar estar em presença, se a gente não se dedicar, o nosso subconsciente ou inconsciente ele nos domina, né? Tem autores que gostam de dividir subconsciente e inconsciente. A gente vai falar tudo subconsciente, tá? Aqui. Então, é a parte da tua mente que te governa, porque você não tem consciência sobre ela. E sabe o problema? É que nessa parte subconsciente estão as suas dores, estão todas as suas sombras, galera. Todas as suas sombras. Se tem alguma coisa que pode ir para o mal na sua vida, alguma besteira que você possa ser levado a fazer, está tudo nesse subconsciente. Olha só, cara. Né? Então nós temos pouquinho nível de consciência, né?
uma cerca de uns 10%, para um número absurdamente grande, uma proporção, cerca de 90 a 95% de inconsciência, de pessoas inconscientes. Você tem ideia do que isso significa? Bom, que a tendência sua é já naturalmente ser levado, ser regido por essa parte que é 95% maior, 90% maior sobre os seus 10%. E é igual eu falei, se tem alguma coisa ruim, alguma tendência em você, nociva, ela vai aparecer, mais cedo ou mais tarde. Seja num crime, tá? Seja numa traição à sua mulher, né? Seja humilhando alguém, de alguma forma, o nosso lado sombrio vai aparecer se eu não olhar para isso. E da onde vem esse lado sombrio? Esse lado sombrio ele vem das heranças ancestrais que trazemos, tá bom? E ele vem da nossa criação, das dores que temos nas criações, né? Tava conversando com Olga Bongiovanni esse final de semana, no sábado, né? Eu estive lá, dei uma entrevista lá para a CBN para ela, e ela estava falando, ela falou, mas Maurício, não pode, porque será que tudo é pai? Porque assim, eu e meu marido, nós nunca estivemos tão perto dos nossos filhos, né? A gente trabalhou muito, nossos filhos, a Sara também, minha esposa. Minha esposa praticamente foi criada com ausência de pai e mãe. Meu sogro e a minha sogra, dentistas, trabalhavam igual um louco. Às vezes, na semana, o que acontecia? Na semana, às vezes, Sara ficava uma semana inteira sem ver o pai, porque ela acordava e eles já tinham saído. Quando eles chegavam bem de noite, ela já tinha ido dormir, Sara. E Sara nunca matou nenhuma criancinha. Olha só, Sara nunca matou nenhuma criança por causa disso. Então hoje a gente vai entender isso. O que é mesmo? Será que esses traumas de infância podem levar uma criança a ter esse tipo de comportamento? Porque mesmo quando você fala assim, mas não é trauma de infância, não, isso é psicose. Cara, assim, desculpa, na minha forma de estudar e entender, a psicose também é um conflito gerado por problemas de traumatização, tá? Para mim não se separa. Então quem tem trauma tem trauma, quem tem psicótico é um ser que já nasce psicótico. Desculpa, eu respeito opiniões, mas aqui no meu perfil não é assim que eu ensino. Tá? A própria psicose já é reflexo de um trauma, ou até mais de um processo de traumatização na vida da pessoa. Então a gente vai conversar aqui para a gente entender realmente qual a participação desses pais. Será que a culpa é sempre dos pais, né? É sempre dos pais? O que está acontecendo que leva uma pessoa já aos 20 e poucos anos pegar uma machadinha e ir para uma creche e matar crianças de 2 anos de idade? Quer dizer, que mundo que nós estamos vivendo? Que mundo doente mental que nós estamos vivendo? Aonde a gente está se perdendo? Né? Vocês não têm curiosidade de se perguntar isso? Aonde a gente está se perdendo, cara? Onde as coisas estão se perdendo para levar uma pessoa a fazer isso? Quando não é com uma metralhadora, é com revólver, e agora a mais nova modalidade, machadinha. Daqui a pouco nós vamos ter atentado com Rivotril. Os agressores vão entrar na escola, socar doses altíssimas de Rivotril nas crianças de 2 anos e vai matar, porque do jeito que está, eu não sei onde nós vamos parar, né? Onde nós vamos parar. E evidentemente nessa hora a segurança pública tem que atuar, concordo. Reforçar as escolas, né? Reforçar a segurança na cidade. Cara, mas a gente está cansado de ouvir falar sobre isso, né? Melhorar a segurança pública, melhorar a saúde, e na verdade, raramente se melhora. Por quê? Porque isso aqui não é uma live política, mas a gente sabe que seja qualquer presidente que passou lá em cima, qualquer tipo de governo até hoje, nenhum deu exemplo bonito, cara. Me desculpe, tá? Nenhum. Todos estão devendo para nós, cidadãos que pagamos impostos. Todos estão devendo. Então nós chegamos a uma conclusão que para a gente não se sentir sozinho, né? Eu também não posso ficar esperando lá de cima, porque senão vira aqui sempre aquela história, aquelas conversinhas mole, de que nós estamos esperando o papai e a mamãe, sabe? Cadê o papai? Cadê o papai que é o governo, a polícia? O papai não vai proteger a gente?
Meu, nós somos adultos, a gente tem que arregaçar as mangas e fazer a nossa parte também. Sabe a expressão de arregaçar as mangas? Então, claro que eu espero, eu posso ir num prefeito, eu posso pedir mais segurança, a gente pode colocar uma cidade em debates por causa de questões dessa, sem dúvida nenhuma. Mas, meu, assim, se eu não fizer a minha parte também, se eu não entender onde eu entro nesse contexto, vai ficar difícil só ficar esperando, porque os históricos, o histórico do governo do Brasil, assim, o que você conseguiu? Porque eu não consegui nada do que eu fiquei esperando até hoje, nada veio. Tá? Nada, não melhorou saúde, não melhorou nada, nada, ninguém. Faz muitos anos que não tem um político decente lá, de verdade, que a gente vê fazer coisas diferentes e vê realmente falar, puta que pariu, agora nós estamos no caminho, tá? Não tem. Você escuta em cada passagem de governo, esquemas de corrupção e desculpa, não tem um que salva. Então a proposta aqui não é ficar falando de política, tá? Você pode até discordar. A proposta é, não vamos ficar esperando. Tá? Vamos exigir, vamos fazer também essa parte, né? Vamos exigir que a prefeitura local, o governo local tome as providências, mas a gente também pode fazer algumas coisas que eu vou colocar para vocês, mais ou menos como eu penso hoje, tá bom? Como eu penso hoje. Por quê? Essas pessoas que fizeram isso, esse rapaz de 20 e poucos anos que fez isso, né? São pessoas que estão exatamente sobre a ação do seu subconsciente, muito forte. Um rapaz, para fazer uma situação dessa, você fala assim, esse cara é do mal. Tá, mas beleza, toda pessoa, ele teve uma oportunidade de ser do bem. Toda pessoa, o que levou um cidadão desse a ficar desta forma e uma ausência total de sentimentos e de empatia, de entrar numa creche e matar crianças indefesas, criança que não faz nada para ninguém, né? Nem viu acontecer. Então, assim, quando a gente olha para um nível desse padrão, você acha que é só esse rapaz que está assim? Você acha que é só esse rapaz de 24 anos que fez isso, se entregou e foi preso? Outros se mataram, né? Fez tudo isso e acabaram dando um tiro. Inclusive, essa história ela foi diferente por isso, né? Porque esse cara fez isso e aí ele se entregou. Normalmente eles fazem isso e se matam. Né? Esse não se matou, falou, não, eu vou me entregar aqui, tá? Então, o que leva, o que está por trás disso? Então, uma coisa, a gente que é terapeuta, que estuda a mente, uma coisa a gente já sabe, é uma pessoa completamente inconsciente. Maurício, você acredita na falta dos pais? Você acredita na falta dos pais nessa situação? Acredito muito. Mas eu acredito numa coisa específica. Não é qualquer trauminha, não é qualquer trauminha que faz uma pessoa ter um comportamento tão psicótico desse, né? A gente não sabe, ninguém fez avaliação para saber se ele é psicopata. Mas de qualquer forma é um traumatizado. Então, eu percebo que não é qualquer trauminha com os pais. Minha mãe, quando eu nasci, minha mãe me colocou na creche e foi trabalhar. Eu não acredito nisso, que isso faz uma pessoa se traumatizar a ponto de tirar a vida da outra, de que criança de 2 anos, tá? O que eu acredito, eu vou colocar aqui para vocês. Como eu falei, não me sinto dono da verdade, me acho uma pessoa muito experiente, só isso, tanto de estudo quanto de cuidados com pessoas. Eu trato pessoas com agenda cheia faz muitos anos. Eu vivo isso. Então, o policial falou que ele teve um surto psicótico. Pois é, o que é um surto psicótico? É uma pessoa traumatizada. É uma pessoa que está carregando algo no inconsciente que de repente põe para fora numa ação explosiva. Tá? Então é isso, é um tipo, se você pode incrementar essa história, um tipo de esquizofrenia, tá? Agora, não adianta a gente ficar dando nomes bonitos, um surto psicótico, é um esquizofrênico, é uma pessoa traumatizada, que tem alguma coisa dentro dele que está mal resolvida, completamente mal resolvida. E aí, voltando a falar dos pais, eu coloco isso para vocês pensar. Para mim, um trauma que pode levar a isso, envolvendo o início de criação com pai e mãe, é uma palavrinha, e eu tenho muito medo dessa palavra, eu tenho muito respeito por essa palavra, ao mesmo tempo muita preocupação. Para mim, o que leva uma pessoa a agir desta forma
são as traumatizações por rejeição. Rejeição. Tá? Essas traumatizações são as piores. Nem o abandono é tão grave quanto um processo de rejeição, dentro de um processo de uma clínica. Tá? Um processo de rejeição envolve, falando biologicamente, né, que é uma especialidade minha, o processo de rejeição envolve anos, o borozinho mesmo, envolve teu boró, envolve a curva menor do estômago, então muita raiva, tá? Envolvida nesse processo. Então, o trauma de rejeição vai fazendo com que eu vá me desconectando do mundo. Eu vou perdendo a conexão com os sentimentos. Eu perco completamente o processo empático, porque ninguém me ensinou a ter empatia. Pelo contrário, eu fui rejeitado. Então, esse processo é gravíssimo. Então, às vezes uma mãe deixa você numa creche porque ela tem que trabalhar, mas ela te ama, você sente o amor dela. Você sente quando ela te busca, a maneira como ela aconchega. Então não é porque sua mãe se separou de você no início da vida que você vai ser um criminoso, que você vai ser um sociopata, tá? Não, eu não acredito nisso. Agora, quando a gente está diante de um processo de rejeição, eu não aceito você, você não significa nada para mim. Não existe um processo de conexão entre uma mãe, que o início da vida, a mãe mostra muito esse amor ao filho. Pouquinho mais tarde vem o pai, ali por volta dos 2 anos e meio, 3. Então, esse processo, para mim, é muito violento, quando se perde a conexão com a vida, né? A pessoa que se sente amada, pessoal, que tem um verdadeiro amor de mãe, independente dessa mãe ter que trabalhar ou ter que voltar, uma pessoa que sente o amor da mãe numa plenitude, é uma pessoa que dá anestesia em barata para matar. Por quê? Porque a pessoa dá valor à vida, a pessoa tem empatia. O que acontece muito quando uma mãe deixa uma criança numa creche e vai trabalhar, são os trauminhas de abandono, que são tristes também. Mas normalmente o abandono, ele não tende para uma violência, ele não tende para um processo de violência, como a rejeição. A rejeição é muito pesada. E se você somar a rejeição, que dentro, quando a gente pensa num processo de rejeição, pode ter um monte de coisa atrelada. Violência, eu rejeito meu filho, eu sou violento com ele, eu espanco ele, eu bato nele, eu abuso dele. Então, olha quantas coisas a rejeição pode piorar numa relação ali no início da vida de uma criança. Aí, cara, não tem como. Aí essa criança vira um adolescente que já começa a apresentar sinais, só que ninguém percebe, ninguém fica atento, e aí adolescente mesmo já começa a matar, ou quando cresce, isso começa a resolver. Imagina, aí essa pessoa vai para uma escola, na primeira infância, segunda infância, aí começa a sofrer bullying. Porque uma criança dessa que é rejeitada dentro de casa, a tendência dela sofrer bullying dentro da escola é muito grande. Sistemicamente, os padrões se repetem, porque o bullying começa dentro de casa. Então, eu não aceito meu filho, eu já rejeitei, eu espanco, eu não tenho nenhuma conexão amorosa com ele. Aí ele vai para a escola. O que vai acontecer na escola? O que vai começar a acontecer na escola? Ele vai começar a sofrer bullying lá. Ele vai sofrer bullying. Mais rejeição. O que é um bullying? Bullying, os moleques tiram sarro, às vezes isola ele, não quer contato com ele. Aquilo vai aumentando aquela desconexão com a vida, aquela desconexão com os sentimentos. Empatia, esquece. Aí esse adolescente começa a crescer, às vezes começa a manifestar sinais, mas que também ninguém dá bola, afinal é um rejeitado, é um problemático, e aí chega para a vida adulta, comete as barbáries, né? Então é o seguinte, às vezes uma falta de responsabilidade na criação de um pai, de um olhar, pode fazer mal para o teu filho. Quer dizer, você não tem nada a ver com essa história, é igual acidente de trânsito, né? Você está indo lá certinho, um cara bêbado vem do lado de lá, bate em você e mata a tua família num acidente de carro, beleza?
Você não teve nada a ver com isso, mas você está lá no processo, né? Muitas vezes essa inconsciência de muitos pais, esse processo de desamparo que essas crianças estão tendo, e esses próprios pais problemáticos, os pais já são doentes mentais, os pais já estão num problema seríssimo. Aí o que acontece? Esse moleque vai crescer e vai fazer mal para o meu filho, para o teu filho, né? E teoricamente você não teria nada a ver com isso, mas nós tudo, no fundo nós temos tudo a ver com isso, tá? Então, uma primeira coisa que eu penso é o seguinte: não existe uma política hoje no governo, coitado, né? A gente não consegue ter uma saúde simples. Eu vou esperar que o governo tenha ideias maravilhosas, né? Eu nunca conheci um governo inteligente, me desculpe, tá? Nunca conheci um programa de governo inteligente. É sempre as mesmas merda de sempre, parece tudo quinta série debatendo. Esse último debate do Bolsonaro com o Lula parecia quinta série. Parecia assim, ó, eu acho que se colocar dois meninos da quinta série para conversar não ficaria tão feio, tá? Mas enfim, então você não pode esperar, né? Seria muito eu esperar de um governo tivesse soluções, por exemplo, de abordagem aos pais. Nós precisamos de um programa, sabe aqueles namoradinhos ainda que nem, sabe os namoradinhos que nem são pais ainda, nem pensam em ter filhos. É ali que começa o processo de cura. Não é só botando polícia na escola. Não é só botar polícia na escola, galera. Botar a polícia na escola é uma forma de contenção, mas assim, nós temos que tratar a base. Então, por exemplo, esses pais, esses namoradinhos aí, e não só do nosso meio, de todas as classes sociais, hein? De todas as classes, porque família de riquinho também mata, porque às vezes os pais dos riquinhos só ficam pensando em dinheiro, e aí rejeita o filho. Não dá, faz o filho se sentir um lixo. Então não é só pobre que eu estou falando não, tá? Para todas as classes sociais nós precisamos de um programa de forte intensidade de encontro com esses pais, para mostrar para esses pais, trazer consciência para esses pais, porque são os pais que vão educar filho, não é a polícia. Não é a polícia que está dentro da casa para cuidar de filho, não sou eu, não é você. Dentro da sua casa é você que está lá, eu estou dentro da minha. Então assim, a gente precisa entender esse processo, que aí começam as pequenas mudanças, não é? E aí, como eu estava falando, esperar um programa desse do governo, não dá, queridos. Esperar programa de governo, não dá, né? Mas, grande Marcos, beijo meu tchai, que bom que você está aí. Então assim, só que eu posso fazer a minha parte, não posso? Lembra quando eu falei da nossa parte? Eu não posso, eu sou terapeuta, eu tenho um estudo, né? É a minha área. Será que eu não posso criar um grupo onde eu posso dar assistência aos pais? Será que eu não posso fazer um trabalho social aonde eu busco namoradinhos de todas as classes sociais, dou palestra para eles dessa importância? Será que eu não posso fazer minha parte? Será que você que é terapeuta, você não pode fazer isso? Será que você não pode fazer um trabalho educacional disso? Pessoal, toda terça e toda quinta tem reunião aqui no meu estabelecimento, aonde nós vamos nos reunir com casais de namorados, futuros pretendentes a pai e mãe, de todos os níveis social. Vamos buscar, envolve mais pessoas, faz parceria com uma assistente social, vai buscar gente lá na pobreza, vai buscar filho de riquinho, vai buscar e botar tudo aqui dentro para ouvir, para escutar, para ampliar a consciência. Será que nós não podemos fazer isso? Será que é ficar sentado com a minha bunda no sofá e ficar só olhando para o governo, esses governos podres que estão por aí, e vai continuar ainda podre, e a gente fica achando que eles vão ter alguma atitude bacana para esse tipo de situação, vai resolver o nosso problema? Não vai, galera, não vai. Então a polícia é uma etapa, agora a gente tem que se envolver. Você aí que está me escutando, você se aproxima da tua escola? Antes desse atentado acontecer de Blumenau, esse último, que foi muito chocante pela faixa etária das crianças envolvidas, você se aproxima da escola, ou às vezes até nem em reunião você vai, ou às vezes você falta até em reunião. Você entende, cara? Então assim, olha para onde nós estamos indo. A gente tem que se aproximar da escola.
Aí eu escutei uma colega falando assim, ah, mas tem que pôr polícia, é só cercar com polícia. E quem está lá dentro? Já teve outros atentados onde o próprio aluno da escola matou gente dentro da escola. Não pulou o muro igual esse de Blumenau. Este de Blumenau pulou o muro com a machadinha. Nem índio faz isso. Nem índio, certo? O cara pulou o muro com a machadinha e acabou fazendo isso. Mas existem muitos perigos que estão dentro da própria escola. Você sabe ali nos seus amiguinhos, nos amiguinhos dos seus filhos, como que está a relação desses pais? Se esse amiguinho do teu filho é maltratado, é rejeitado, se ele sofre bullying na escola, será que a diretora da escola está sabendo disso? Quem sofre bullying? Será que chama os pais? E se chama, será que esses pais estão envolvidos para ir lá com a escola? Então a gente tem que se envolver com a escola. Nós temos que ir lá, nós fazemos parte dela. Não é só ficar esperando vir de cima. Esse é um erro gravíssimo, gravíssimo. A gente ficar esperando vir de cima as coisas, como se tivesse alguém lá em cima que nos desse, que falasse, nossa, eu me sinto seguro. Vocês realmente se sentem seguro com alguém lá de cima do governo? Desculpa, irmão, eu não me sinto seguro com ninguém lá em cima. Ninguém lá me representa. Pode representar você. A mim, ninguém hoje que está lá e nem no governo anterior me representava. Ninguém me representa, tá? Então, eu preciso fazer a minha parte. Você que está ouvindo precisa fazer a sua parte, porque o assunto é sério, galera. É sério. A tal ponto que eu lido com gente faz muitos anos. Pessoal, a tendência é piorar, tá? Eu tenho uma coisa, não é desânimo, não. Eu sou um cara que, praticamente, eu sou muito otimista, tal, mas nesse aspecto, a nossa tendência, galera, é piorar, tá? A saúde mental está indo embora. As pessoas estão perdendo o amor pela vida, estão perdendo a empatia. Não existe nada mais grave do que isso, mais violento para uma sociedade do que isso. Nós estamos criando monstros, cara. Monstros. Nós estamos voltando para os animais. Tecnicamente, a grande diferença de nós mamíferos para os felinos, que também são mamíferos, por exemplo, é a nossa capacidade de transcender. Sabe o que é transcender? Eu colocar valores morais na história. Se eu não recebo ensinamento sobre isso, olha galera como isso é sério. Se eu não tenho ensinamento sobre valores morais, se eu não consigo transcender, então eu sou um animal, eu sou um leão. Eu vou comer os filhotes do outro ninho, que é o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo aí. Um cara entra lá, sem nenhuma explicação, mata criancinhas de 2 a 7 anos, um horror, com a machadinha. Então o que é isso? É um animal, porque nós somos animais. Só que o que a gente fica triste é que o animal que fez isso é um ser humano. Então ele tinha a capacidade de transcender. Ele tinha a capacidade de transcender. Então o que acontece? Se ele não transcendeu, é porque alguém fracassou. Alguém fracassou. E aí, eu concordo com a colega que, pô, aí é um retrato do fracasso. Olha lá, hoje aconteceu em Manaus, eu não estou nem sabendo. Já colocou, o que aconteceu em Manaus? Escreve pra gente aí que eu não estou nem sabendo. Então, você vê, aí perde, aí vai começar a aparecer essas coisas. Outra coisa que é muito triste, né? É uma opinião minha. Eu entendo que tenha um lado positivo, mas quando a mídia mostra isso, você vai fabricar mais assassino, porque os caras têm visualização, os caras aparecem, entendeu? Isso é muito triste, isso não podia ser notícia, né? Aí você pega um monte de coisa, é um Brasil de impunidade, ninguém tem medo, ninguém tem medo mais de ser preso, de ser, né? Então assim, cara, nós estamos vivendo, vai piorar, galera. Vai piorar. Ou a gente faz a nossa parte. Olha lá, um menino de 12 anos, foi o que eu falei, está quase entrando na adolescência, olha só, atentou contra os alunos em Manaus, olha só, mais um caso gravíssimo. E onde está o fracasso? O fracasso está na família. E eu gostaria de entrevistar esse menino e escutar a história dele, porque não é qualquer trauminha que nós vamos encontrar. Às vezes nós vamos encontrar violência física, abuso sexual, rejeição da pior espécie, bullying dentro da própria casa. São as coisas que eu percebo que geram que geram
esse procedimento violento, né? Infelizmente tem os maus e tem os doentes. Eu não acredito, tá? Desculpa, posso estar sendo ingênuo. Eu não acredito que exista a maldade. Eu sou um cara que acredita em polaridade, eu não acredito em dualidade. O bem e o mal, espanto temporal, o azul e o amarelo, tudo é muito belo. É uma musiquinha do tempo do He-Man, que era um desenho que a Adriele cantava essa música, que era um desenho que eu assistia. Dr. André Pega, se tiver ainda aí, vai lembrar desse desenho, né? Do nosso tempo, tá? Então, assim, eu não acredito bem e mal. Eu não acredito. Eu acredito que as pessoas, elas são forjadas como uma faca. A faca não nasce pronta. A faca, ela é forjada, tá? Ela é forjada. Então, isso é a minha percepção, respeito à sua. Eu não acredito em bem e mal. Então a noite é o mal, porque os crimes, a maior parte dos crimes acontecem de noite, os estupros. E o dia é bom. Eu não acredito, já falei até em live aqui. Eu acredito em dualidade, em polaridade, não em dualidade, tá? Mas enfim, então hoje, o que eu penso um fracasso das famílias, um fracasso horroroso das famílias, sim. Pais doentes que precisavam de ajuda e não tiveram essa ajuda, porque não vamos esquecer que os pais foram filhos, tá? Então, olhar para esses lares hoje e instruir pessoas que estão com um bebezinho pequeno, que já são pais ou que vão ser pais, para mim é uma solução de natureza de saúde pública, tá? E de segurança pública, e de segurança, e a coisa vai piorar. Eu lamento informar aí que a gente vai viver com esse medo, né, com essa preocupação, enquanto alguma coisa não mudar. Então, esse era um programa que deveria ser implantado por um governo sério, por um governo decente. Mas, vamos parar de falar besteira, porque nós estamos muito distantes de ter um governo sério, um governo decente nesse país, tá? Mas a gente volta a falar, nós podemos fazer nossa parte de incentivar. Então hoje o que eu tenho pensado muito é exatamente organizar um trabalho multidisciplinar, tipo um trabalho social realmente, eu estou muito empenhado nisso, para acolher, sabe? Para acolher. Esse adolescente, segundo informações, sofria bullying e levou uma faca para a escola e machucou 2 colegas. Olha só, percebeu? Olha o bullying. Então, assim, de novo, rejeição. O bullying é uma marca de rejeição. E a terapia sistêmica diz assim: se sofre bullying na escola é porque já sofreu em casa, tá? Então, esse é um estudo da terapia sistêmica da biologia familiar. O primeiro bullying que uma criança sofre já é dentro de casa. Um processo de julgamento, de rejeição, de maus tratos, violência, tá? Inclusive sexual, pode tornar um indivíduo desse já na adolescência violento ou na vida adulta, então nem se fala. Por quê? Perdeu a conexão com a vida. Perdeu a conexão com a vida. Perdeu a conexão com a alma. Já não tem mais empatia. Aí a Tatiane coloca ali: está muito difícil os dias atuais. Está muito difícil, mas o que nós vamos fazer? Ficar chorando? Nós vamos encostar na sarjeta e ficar chorando? Ou nós vamos lutar de pé? Nós vamos erguer a cabeça e vamos lutar e fazer nossa parte e não ficar só esperando de gente mais retardada, né? Esperando solução de gente retardada. Eu não vou ficar esperando, me desculpe, tá? Vamos agir nós, vamos partir nós. O que você pode fazer? Aproxima da tua escola. Pergunta se a escola está precisando de algo. Leve alguma ideia. Proponha na escola fazer reuniões de famílias com os pais. Se vocês percebem que alguns pais não vão, selecione uma equipe, vai na casa desses pais, vai saber como vive, entreviste as crianças, pergunte como que os pais tratam. Não é? O assunto é bem complexo. Então, essa é a proposta que eu vim provocar vocês num bom sentido aqui. Vamos fazer nossa parte. Vamos parar de ficar só pedindo e esperando das autoridades. Sabe por quê, galera? Sem ofensa para ninguém. As autoridades também estão inconscientes. As autoridades roubam, são ladrões.
de todas as espécies possíveis desse governo, do governo antigo, são ladrões. Então o que acontece? Você está esperando o que dessas autoridades? Eles também estão inconscientes. Eles também estão. Como é que eu vou esperar alguma coisa de pessoas que também estão doentes? Então a gente tem que se mover, galera. Então uma dica que eu dou para vocês aí, aproximem-se da escola de vocês. Proponham soluções, se reúnam. Vocês vão ver como a escola vai adorar isso. Tudo que uma escola mais tem vontade é de aproximação dos pais à escola. Porque tecnicamente a escola não nasceu para cuidar do teu filho. A escola nasceu tecnicamente, eu sei que tem muitas escolas hoje que fazem isso, que acabam sendo cuidadores, às vezes melhor do que os próprios pais. Mas essa não é a função primordial da escola. A função da escola é educar o teu filho. Então a escola quer muita proximidade. Esses alunos, por exemplo, levante com a diretora, quais são os alunos mais rebeldes aqui, mais suspeitos? Chama para conversar, pergunta como que é o pai e a mãe, como que foi em casa, pede para falar como que é em casa. Se precisar, né, acione um conselho tutelar para ir visitar, né, uma terapeuta, uma assistente social para ir lá primeiro. Então, nós precisamos agir, é isso que eu peço para vocês. A única coisa que vai melhorar é Jesus Cristo, mas até lá, viu, Luciana? Até ele voltar, pelo que eu sei, ele ainda não voltou, então nós temos que fazer a nossa parte, tá? Porque eu acho que era o que Jesus pediria, né? Façam a parte de vocês até eu voltar. Então, por enquanto ele não voltou. Então, eu não posso, eu tenho filhos, eu não posso ficar esperando ele voltar, né? A gente tem que fazer algum movimento, a gente tem que criar algum movimento, é isso que eu penso. Então, é um assunto complexo? Muito. Só que não é só polícia na escola. Não é só isso, como eu escutei muita gente falando. Tem que melhorar a segurança. Esse é um ponto. Nós temos muito ponto. Nós temos que reconstruir o ideal da família. A gente tem que dar palestra para esses pais, porque às vezes o pai é de outra área, o pai não sabe de nada, o pai está com a cabeça lá longe. Nós temos que estar atento a essas crianças, se elas estão sendo maltratadas. A escola às vezes não tem tempo de olhar a vida de cada criança. A escola às vezes não tem tempo, né, de olhar para cada criança para saber se está sofrendo violência sexual, violência lá dentro de casa. Aquela, só que a criança vem, bate o ponto ali, fica na aula, faz o que tem que ser feito e vai embora, né? E às vezes a família não tem como, a escola não tem como fazer isso. Né? E a gente precisa estar atento, porque são esses tipos de personalidade que vão machucar nossos filhos, ou filhos de pessoas que estão mais estruturados na família, né? Então, é o que eu peço, galera, diante de toda essa situação chocante aí, eu acho que é o nosso movimento, né? Há uma carência de aproximação da família com a escola, eu concordo plenamente, totalmente, né? Com certeza é um todo, um ajudando o outro, as pessoas estão pensando só em si. É isso aí, Luciano, é isso aí, concordo plenamente. A gente tem que ter empatia. A gente que teve uma oportunidade, que eu tive uma família estruturada, que eu tive um pai e uma mãe que me ama e que não me rejeitou, então eu posso dar minha contribuição. Eu posso dar minha contribuição, né, de uma forma mais empática, beleza? Para que, se for possível, a gente diminua os riscos de um incidente desse. Então, a família tem que se aproximar da escola, a escola tem que se aproximar da família, das famílias, a escola tem que entender a vida desses aluninhos, né? Mas só que a escola não vai ter funcionário para isso. Então, por que eu não posso me colocar à disposição de ir na escola com a diretora e falar assim, ó, vamos conversar com os alunos? Vamos conversar com os alunos, vamos ver se os pais permitem, vamos conversar com esses pais, eu não posso fazer isso? Será que não é um negócio bacana? Um trabalho social bacana? A Andressa coloca aqui, seria muito interessante as escolas inserirem mais necessidade, educação sexual, primeiros socorros, com certeza, Andressa. Com certeza, né? Uma criança hoje, ela dificilmente, até a adolescência, talvez a palavra empatia ela nunca escutou. Na escola não, a não ser que ela escutou em casa, tá? E uma criança ela tem que entender o que é uma empatia desde cedo.
A importância de aprender está no lugar do outro, né? Então, concordo, né? Só disciplinas não, tem coisas sobre a vida, mas a escola, de uma certa forma, ela está sobrecarregada, né? Porque ela já tem que passar o conteúdo, existe uma grade curricular para ela seguir. Então, será que nós da sociedade não podemos nos envolver nesse papel? Será que eu não posso lá me oferecer? Pode ser que a escola não queira, e aí eu tenho o direito de trocar meu filho de escola, eu também tenho esse direito. Né? Mas eu posso fazer a minha parte, né? O meu envolvimento para com isso. É a maneira que eu vejo, pessoal, porque ficar esperando cair do céu nesse país, você esquece. Nós estamos vivendo cada vez mais a era da inconsciência. As pessoas sendo regidas pelo seu lado sombrio. Eu vou repetir. Nós estamos vivendo a era da inconsciência. As pessoas, em sua grande maioria, em sua enorme maioria, estão sendo regidas pelo seu lado sombrio. E quando o lado sombrio, quando você põe no liquidificador rejeição, violência, trauma sexual, ali você está criando um animal. Essa é a verdade. Você está criando um ser tão dolorido, tão sombrio, que ele não consegue transcender. Ele não consegue transcender. Aí, se ele não consegue transcender, ele não tem valor moral, ele não tem empatia, ele não sabe o que é amar o outro, ele não tem compaixão, ele não sabe nada disso, ele não sabe o que é resiliência. Então ele é igual a um leão, ele é um monstro, né? um animal. E um leão mata para cruzar com a fêmea, ele vai lá e come os filhotes do outro bando. Nós estamos fazendo isso, né? Então, esse era o motivo que eu quis, pegando esse momento assim, onde está muito vivo na gente essa dor, né, galera? Está muito viva essa dor aí. Então, isso eu trouxe uma reflexão para vocês, bem importante, sobre caminhos, né? Porque também não dá para ficar só reclamando, né? Eu sou um cara que às vezes eu fico revoltado, eu sou humano. Esse fato que aconteceu em Blumenau é um fato revoltante, realmente. Mas, o que eu vou dizer para vocês, não adianta, a gente tem que ir para a solução, porque senão a gente fica no papel de vítima. O triângulo dramático de Karpman, né? Tem o predador, o algoz, a vítima e o salvador. A vítima sou eu, o algoz são os assassinos e o salvador eu fico esperando que o governo, que alguém faça alguma coisa. Você entende? Esse é um triângulo horroroso, ele nunca dá certo. A gente faz a gente ficar preso no sofrimento. O triângulo de Karpman faz a gente ficar preso no sofrimento. O algoz, a vítima e o salvador. Quem vai nos salvar? Ninguém vai nos salvar não, galera. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que se movimentar. Então nós não... Sabe o que é mais gostoso disso que eu acho, cara? Assim, mais animador, nós não estamos sozinhos. Se eu pegar o telefone agora, sem dúvida assim, ó, eu junto 10 pessoas com um trabalho desse brincando. E se eu ligar um pouco mais, 25 pessoas até quinta-feira, eu acho tranquilamente para participar desse processo. Entende? Então a gente não está sozinho. Tem muita gente querendo estar conosco nesse processo de descoberta, nesse processo de reeducação, onde a gente pode fazer nossa parte além de reclamar. Vamos sair desse triângulo dramático, né? A gente pode fazer, a gente pode agir. Tá? Isso é muito importante. Eu vou deixar essa live, o Heleno está falando aí, essa live vai ficar salva, Heleno, no meu canal do YouTube, tá? Maurício Valente Oficial. Aproveita, se inscreva aí, você que vai assistir, peça para se inscrever e dá o joinha, tá? Para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Infelizmente o YouTube está com essa política, então ele quer muito o joinha, tá bom? Então, eu fico muito feliz, obrigado Vanessa, obrigado pelo seu carinho. Eu acho que o que eu queria de coração passar e o que eu agora, fiquei feliz que muita gente aí, galera, não consegui ler todas as mensagens, mas tem gente que já está com esses movimentos, já criaram grupos, muita gente deu o depoimento. Parabéns, parabéns, porque esse agora é o meu objetivo, que eu já venho fundamentando, estruturando para poder colocar em prática, para poder ajudar essas famílias, fazer esse trabalho social fortíssimo, que é o que a gente pode fazer para inspirar e mostrar a importância de não levar rejeição e violência para dentro de um lar.
para aprender a limpar um filho. Vocês sabiam disso? Até para dar banho num filho precisa de preparo. Porque depende da maneira como você dá banho no teu filho, tá? Então, mas você coloca aí, Regiane, será que se tivesse patrulhamento ou alguma segurança na porta da escola, esse moço, tudo bem, Regiane, talvez esse moço não, mas tem problemas dentro da escola, tem aluno que já está lá dentro. Como é que a polícia vai descobrir isso, Regiane? Como é que a polícia vai saber quem é uma ameaça dentro da própria escola? Já teve outros atentados onde a pessoa que matou era aluno. Ué, esse em Manaus não foi um aluno que levou uma faca? Esses dias mataram uma professora idosa com uma faca, aluno. Então esse a polícia não tem o que fazer. Então quando você fala de patrulhamento e polícia fora da escola, beleza, quem vem de fora não entra, mas eu não estou preocupado só com quem vem de fora, eu estou preocupado com quem está lá dentro. Com quem está lá dentro, isso é muito sério, né? Isso é muito preocupante, tá? Então, a polícia é um pequeno detalhe, não pense que polícia vai resolver não, só, tá? É um pequeno detalhe só a polícia, tem mais coisas que precisam ser feitas. Então vamos se unir, vamos pedir ajuda dos amigos, vamos ligar para o amigo de vocês, gente, vamos montar uma comissão, vamos atrás disso, fazem a parte de vocês, se aproximem da escola, a escola está aí pedindo esse auxílio, tá bom? A escola está pedindo esse auxílio. Vamos contratar, você não é terapeuta, contrata alguém para falar sobre família, sobre a importância para a gente combater rejeição e violência, que são os traumas, os piores traumas que uma criança pode sofrer. Abandono, beleza, triste, mas já falei, igual rejeição, igual violência física, sexual, não existe. Olha lá, a Hortência está aí, professora, diga aí, Hortência, se a escola não vai ficar feliz dessas famílias se aproximarem mais, para todo mundo se acolher. A Hortência é professora, ela sabe que as escolas esperam isso, mas as escolas não têm isso. As escolas estão também abandonadas, a gente terceiriza, a gente joga nosso filho lá, fica aí com meu filho, resolve a parada. Não dá, meu, né? Aí não dá. Então assim, nós precisamos parar de terceirizar o filho para a escola. Ali é problema nosso, não é problema de governo não, é um problema nosso. Claro, o governo se ajudar, melhor, muito melhor. Agora crianças mais bem educadas, crianças com valores familiares, crianças e adolescentes que conseguiram transcender, não vai matar ninguém, né? Não vai matar ninguém. A Lilian fala sobre fake news, isso é triste demais, né? Nego usa a desgraça dos outros para fazer piada, isso aí, o que a gente vai falar, né? Infelizmente a gente só pode lamentar, tá? Pessoal, escreve aí para mim, deu para captar um pouquinho da mensagem, o que apesar de eu não me colocar como dono da verdade, mas colocar reflexões aqui de um homem de 50 anos, pai de 3 filhos, e que estuda muito a mente de um ser humano. Então, quem está vos falando aqui é um homem de 50 anos, é um homem que tem família, tá? Sou pai de 3 e que estudei muito neurologia, estudei a mente. Então, eu acho que eu tenho o direito de estar aqui pelo menos falando, né? E eu fico feliz de vocês estarem aqui, tá? Então, espero que essa mensagem tenha chegado até vocês de coração, tá bom? Para mim é muito importante ter conseguido atingir vocês nesse apelo, quase um apelo, para que a gente possa não só esperar, vamos sair do triângulo dramático, não vai ter salvador não, galera, não tem salvador somos nós mesmos, é a gente, vamos sair do vitimismo e vamos para cima, tá bom? Então, grande prazer, muito obrigado. Pessoal, tem bastante conteúdo gratuito meu no link da bio, tá? Muito conteúdo, tem os mini cursos não gratuito eu tenho lá no YouTube. No link da bio, obrigado, Rebeca aqui, obrigado, querida. Deixa eu falar, no link do meu YouTube, no link do meu Instagram, eu tenho muitos cursos e workshops,
com valores bem acessíveis, tá? Dá uma visitada lá sem compromisso. Tiver alguma coisa que você gosta do jeito que eu falo, tem muita coisa bacana aí para você aqui, no link da bio do Insta, tá? Terminando aqui, dá uma visitada lá, se tiver vontade, adquira, bem parceladinho, e são conteúdos muito acessíveis de valor, né? Tem um valor bom agregado, tá bom? Dá uma visitada lá. Um beijo no coração de vocês, excelente semana, estamos só na segunda-feira. Vamos trabalhar nos nossos objetivos aí, tá? Uma excelente semana para vocês. Quarta-feira, 7h50, eu produzo conteúdo também, tá? A gente chama de bate-papo, sempre uma surpresa sobre o que nós vamos falar, tá bom? Então, quarta-feira, 7h50, eu abro aqui o nosso encontro. Tá bom, galera? Deus nos abençoe a todos nós, né? Vamos seguindo em frente e trabalhando o nosso caminho, fazendo a nossa parte, tá? Eu acho que isso é importante. Vamos olhar para a família, vamos ensinar para os nossos filhos. Vai ficar salvo, Tayana? Vai ficar salvo no canal do YouTube, Maurício Valente Oficial, no meu canal, tá? Vamos fazer a nossa parte, vamos ensinar para os nossos filhos o que é a verdade, o que é a empatia, o que é a compaixão. Vamos ensinar isso para os nossos filhos, porque nós começamos a plantar sementinhas onde a gente vai evitar que isso no futuro, quando nossos filhos se tornarem adolescentes, eles não carreguem esse ódio dentro de si, tá bom? Vamos ajudar os nossos filhos a sair das sombras. Esse é o que eu desejo para nós todos. Um beijo, foi um prazer estar aqui com vocês, uma boa noite, um bom descanso aí para todos, galera. Fui.